Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Pai querido, nós te louvamos por este dia, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, Pai, a tua graça. Peço que o Senhor possa abençoar, Pai, esta manhã. Nos dá, Senhor, a tua presença, a tua paz, a tua alegria, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando nossas famílias, onde quer que estejam, Pai. Que estejam guardadas pelo teu amor, pela tua mão. E que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nesta vida, nos teus caminhos, ó Pai. E que possamos te conhecer melhor a cada dia. Que possamos, Senhor, aprender sobre a tua santidade e sobre também o que o Senhor quer da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, Pai, para que possamos ser filhos teus, filhos, ó Pai, excelentes, e que te amam, Pai, e que te deixam alegres, Senhor. Pedimos, ó Pai, para esta manhã, que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, nos abençoando e nos dando a tua comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor? Um filho perdido, volta arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo pai alegre chorou, vendo pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. E você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo pai alegre chorou, vendo pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo pai alegre chorou, vendo pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Qual que é o próximo? O reino dos reis com
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Amém. Nós adoramos um Deus que é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais.
pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo
próximo cântico, vamos trazer os seus dízimos e ofertas. Tem um envelope vermelho aqui, mas a gente vai falar depois dele e explicar direito para que serve. Eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder, como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Quantos aqui conheciam essa música? Poucas pessoas. Ok, então vamos cantar de novo para aprender. A rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder, como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Toda honra e louvor
Ti não quero ficar. Longe do Teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo Teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos Teus rios. Leva-me em Teus braços ao lugar secreto da adoração. Desejo tocar, ver Tua própria vida me envolver, em Tua presença me derramar e mergulhar na Tua unção. Quebra todo jugo no meu interior. As cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no Teu amor, pelo Teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos Teus rios. Leva-me em Teus braços ao lugar secreto da adoração. Longe de Ti não quero ficar. Longe do Teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo Teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos Teus rios. Leva-me em Teus braços ao lugar secreto da adoração. Desejo tocar, ver Tua própria vida me envolver, em Tua presença me derramar e mergulhar na Tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no Teu amor, pelo Teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos Teus rios. Leva-me em Teus braços ao lugar secreto da adoração. Senhor amado, nós te glorificamos por esse momento, Pai, e te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que o Senhor tem dado condições ao Teu povo, Pai querido. Te pedimos que possa abençoar nossa mesa, abençoar, Pai, o pão de cada dia, que o Senhor possa abrir as portas de emprego àqueles que estão precisando, Pai, mas também, Senhor, abençoa a cada um de nós que pôde ofertar, Senhor, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, nossas dispensas, Pai. Que também o Senhor possa dar sabedoria, Pai, e direção ao uso desse dinheiro, Pai, para que seja, Senhor, da Tua vontade, do Teu agrado, e que possa, Senhor, beneficiar o Teu povo, beneficiar, Pai, aqueles que precisam escutar das Tuas boas novas, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, da Tua graça também. Pedimos, ó Pai, nos dê sabedoria e nos dê, Senhor, discernimento, para sabermos o que fazer com esse dinheiro, em que tempo, Pai. Te louvamos
por tudo. Pedimos pela Tua palavra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia, graça e paz, irmãos. Eu estava cantando esses cânticos, né, participando do culto, e eu senti no coração, né, que o culto, na verdade, né, a gente tem aquele costume de sentar, né, de ouvir, de cantar junto, né, mas o culto ela é participativo, na verdade. O culto é quando a gente vem aos domingos, né, na igreja, trazer aquilo que da vida, né, Deus tem realmente tocado, tem dirigido a sua vida, tem falado com você, aquilo que tem acontecido na sua vida. Então, o culto é uma expressão de gratidão a Deus pela vida de cada dia, né? E eu falo também que o culto não é somente a reunião aqui. O culto, na verdade, ela continua durante a semana também. Quando você sai daqui, o culto a Deus continua, tá? E quando você volta ao domingo, junto à igreja, você vem contar, você vem compartilhar, você vem testemunhar aquilo que Deus, você está trazendo de oferta agradável a Deus naquele domingo. Então eu queria convidar você, não estou assim constrangendo ninguém, mas convidar você, se você tem um compartilhamento, se você tem alguma coisa para nos contar, para agradecer, ou também um pedido de oração que você gostaria de pedir por alguém, por você mesmo, né? Então gostaria que você viesse aqui à frente e compartilhasse para que nós pudéssemos orar e agradecer a Deus. Eu vou deixar um tempinho para vocês, né? Talvez não é costume falar, poxa, né? Mas eu gostaria de deixar esse tempo. Eu sinto no coração de poder fazer isso, né? Como expressão de adoração, de culto a Deus. Alguém gostaria de estar trazendo um compartilhamento? Amém. Você é corajoso, Sérgio. Aqui. A questão não é ser corajoso. A questão é, se eu não fizer isso, eu vou ficar sentado no banco. Tem quantos minutos, pastor? 2? Eu moro em Limeira, até a igreja são 60 quilômetros e eu faço isso todos os domingos por mais de 30 anos. Me disseram, Sérgio, por que você não muda para Campinas? É mais fácil. Com certeza seria mais fácil. Mas eu também entendo por que Deus me levou para Limeira. 30 anos atrás, deixa eu ser bem rápido, 30 anos atrás, a firma que eu trabalhava me mandou para a Bahia. Estava lá alguns meses e recebi uma carta do meu irmão que dizia assim, mano, você parece um cigano, você nunca se fixa num lugar. E quando é que você vai parar? Naquele instante eu pensei, falei, é verdade mesmo. Eu, como era solteiro, poderia viajar para todos os lados. E viajei bastante pelo Brasil. Naquele instante eu peguei a carta, ajoelhei ao lado da cama e falei, Senhor, realmente o meu irmão tem razão. Eu sou um cigano. Eu nunca crio raízes num lugar. Eu estou sempre andando de um lugar para outro. E na minha oração eu pedi, Senhor, se o Senhor abrir uma porta em Campinas, eu vou ajudar a igreja onde eu cresci, da maneira que eu puder, do seminário que o Senhor dirigir. 2 dias depois, o meu diretor me liga e diz assim, Sérgio, arruma as malas e vem para São Paulo. E eu fui trabalhar em Limeira. E durante vários anos pensei, poxa Deus, por que Limeira e não Campinas? Eu orei para o Senhor que era Campinas, né?
Mas no fundo eu sabia que Deus tinha aberto uma porta para mim. E eu fui para Limeira. Muitos anos depois, muitos e muitos anos depois, quando vinha para Campinas, eu perguntava a Deus, por que Limeira e não Campinas? Deus me provou durante mais de 30 anos para ver se eu cumpriria a promessa que eu fiz. E lembrando, todo esse tempo de 30 e poucos anos, nunca foi um peso vir para Campinas. Nunca foi um peso me envolver em algum ministério na igreja. E Deus tem me sustentado, tem me guardado, tem me abençoado, tem curado uma doença que os médicos tinham dificuldade para diagnosticar. Então eu dou graças a Deus por me colocar lá em Limeira. E graças a Deus também por uma igreja onde eu posso estar presente, estar contribuindo de alguma maneira. Não tanto pela igreja, mas para Deus. Porque eu tenho certeza que Deus trabalhou, Deus sustentou, Deus deu condições. Por isso, assim, vale a pena andar no caminho de Deus, vale a pena seguir no caminho de Deus? Vale. Vale. Por isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Deus tem sustentado a minha vida, Deus tem guardado a minha vida. E não pense que eu fiz algo que merecesse, não. Diante de Deus, eu não tenho nada, nenhum mérito mesmo. Mas o que eu faço é um sinal de gratidão pelo que Deus fez em toda a minha vida. Amém. Muito bom. A gente vai conhecendo, né, as pessoas. Eu também tenho orado, né, pedindo a Deus que até julho eu tenho que definir para onde que eu vou, para o ano que vem. Até julho eu tenho que ter uma definição. E eu estou orando a Deus. A gente tem sentimentos mais... um pastor me falou assim, Jorge, procura ser instruído por Deus mesmo. Deus fale para você onde você deve ir. E você tenha certeza de que nesses próximos anos que você vai servir a Ele, numa igreja, seja um lugar onde Deus falou para você ir. Tá? Então, eu tenho orado por isso, eu tenho também, vou pedir, estou compartilhando com vocês, pedindo que vocês também estejam orando, mas que Deus mostre claramente aonde que Ele quer que eu vá. Tá? Às vezes eu posso me surpreender, né? Não sei para onde que Deus vai me mandar, mas essa é a minha oração, tem sido a minha oração constante, para que Deus me mostre isso até julho, né? Eu tenho que ter uma definição de onde que eu vou. Amém? Mais alguém gostaria? Sinta-se à vontade. É gostoso, depois se você sai leve, você sai gostoso daqui também. Pode ser um pedido de oração, né? Bom dia. Bom, vou ser bem rápido. Nesses últimos 13 meses e meio tem sido um desafio bastante grande para mim como pai de família, né, desde que a Amanda nasceu. E eu estou aqui para pedir oração para vocês, porque assim, quem é pai sabe, criar um filho não é fácil. Assim, Deus não tem deixado faltar nada em casa, não tem faltado alimento, não tem faltado roupa, não tem faltado nada. Mas a gente sempre quer dar o melhor para nossos filhos e muitas vezes a gente se vê limitado pelas condições que a gente tem. Seja financeira, seja conhecimento, seja pessoas em volta para ajudar muitas vezes. E nesse feriado, um exemplo de desafio foi... A gente colocou semana passada a Amanda na creche, na escola, e todo feriado prolongado, férias de julho, essas coisas, não tem aula.
E a Márcia começou a trabalhar esses dias, né? A Bo começou a trabalhar faz uma semana. E eu fiquei me perguntando, e nesses dias que não tem escola, com quem que a Amanda vai ficar? Né? Assim, nem sempre o pai da Bo, que mora em Indaiatuba, perto de casa, vai estar disponível. Meus pais moram em São Paulo, também não estão sempre disponíveis. Meu pai já não pode mais dirigir. Se eles vêm para Campinas, para Indaiatuba, eles têm que vir de ônibus e não é fácil. Quem conhece Embura sabe a distância que é para chegar até São Paulo e depois que chegar em São Paulo ainda vir para Indaiatuba. Então, assim, eu tenho muitas preocupações como pai, que muitas vezes eu não tenho a resposta. E peço ajuda de vocês, peço oração de vocês para que eu ouça a voz de Deus e eu ouça a instrução de Deus sempre que Ele falar para como conduzir não só a educação, o bem-estar da minha filha, mas da minha família. Que quando só é um casal, assim, quando só são adultos, é muito mais fácil. Né? A gente aperta aqui, arruma dali, ajeita daqui e vai bem. Agora, quando se tem um filho, tem a vida de uma criança indefesa nas suas mãos, é muito mais difícil. E eu vejo um paralelo muito grande de como é a nossa vida na mão de Deus, como é a preocupação de Deus com as nossas vidas. Esse para mim, é um exemplo muito claro da preocupação que Deus tem pela minha vida, pela vida de cada um de nós. Quando Ele coloca nas nossas mãos a vida de uma criança, de um bebê, para cuidar. Então eu peço a oração de vocês pela minha família, por mim, pela Bo, pela Amanda, porque a gente tenha a sabedoria de Deus para conduzir não só as contas de casa, mas também a nossa agenda, os nossos compromissos, procurar pessoas de confiança para, quando nem eu nem a Bo estiver disponível, que possam cuidar dela. Que assim, o mundo hoje não é fácil. Né? Não é fácil confiar nas pessoas. E confiar a vida de alguém que Deus colocou nas tuas mãos, na mão de outra pessoa, é muito mais difícil ainda. Obrigado. Mais alguém? A última chance, hein? Então, com o tempo, né, gostaria de estar abrindo esse espaço também para a igreja, né, de estar contando sua história, estar contando aquilo que Deus está fazendo, tá? Isso é culto, tá? E não só a gente ficar sentado, mas você faz parte dela. Você faz esse culto, essa adoração, é que você quem traz. Cada um de nós que trazemos essa adoração a Deus. Amém? Vamos à palavra de Deus hoje. Gostaria que vocês abrissem no livro de Levítico. Nihongo Sérgio, Levítico como é que é? Rebiki, Jukyusho. Capítulo 19 de Levítico. Eu vou ler até o versículo 19 e eu convido vocês, em casa também, na meditação de vocês lerem o capítulo todo. Tá? Eu gosto muito dessa passagem de Levítico, tanto de Êxodo também, e eu fico com coceira, porque eu quero pregar o livro de Êxodo, mas eu preciso de tempo para ter esse livro de Êxodo, porque eu gosto muito da comparação que faz o livro de Êxodo, a história de Êxodo com a nossa história. Interessante, tem tudo a ver, né? E assim como Hebreus capítulo 3, que eu falei para vocês, faz essa comparação da história do Êxodo com a história, com o que está acontecendo hoje, com a nossa história também. Tá? Então, interessante que a palavra de Deus fala, né, que lá quando a história de Êxodo fala que Deus tirou o povo que era escravo, o povo dele que era escravo,
no Egito durante 400 anos escravo. Deus tira eles da escravidão e coloca eles no caminho da libertação. Hebreus faz a mesma comparação, que nós saímos da escravidão do pecado, estávamos longe de Deus, Deus nos trouxe e nos colocou no caminho da salvação. E hoje estamos caminhando com Ele, fazendo essa caminhada para a pátria celestial, que é o céu. Nós estamos em um lugar que Deus tem preparado para nós estarmos juntos com Ele, morando com Ele. Tá? E lá eles estavam caminhando para Canaã, uma terra pequena, mas uma terra fértil, uma terra que Deus havia preparado para eles, e eles levaram 40 anos nessa caminhada. 40 anos. E durante essa caminhada Deus deu instruções. Deus falou para eles o que eles deveriam fazer para não se desviar do caminho. E também nós, na nossa caminhada até o céu, até chegar à morada celestial que Deus tem preparado para nós, para estarmos junto com Ele, também nesse caminhar Deus deu instruções para nós. Deus deu instruções claras para nós não nos desviarmos do caminho. E então a palavra de Deus é sempre viva, porque nós sempre temos que recordar a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos em Deus. A palavra de Deus em Levítico fala de algumas leis, as instruções que aquele povo deveria seguir. Eu vou ler até o versículo 19, mas tem mais coisas. Acompanhem comigo essa leitura dessa passagem que diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Nem quem a comer sofrerá da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça, nem julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnia entre o seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu vou parar por aqui. A palavra de Deus, quando Ele dá instruções, e principalmente essas leis que Deus dá ao seu povo, é para que o povo não se desvie do caminho de Deus. E
a palavra de Deus aqui é interessante. No livro de Levítico, o livro das leis, então tem um mandamento aqui. Quando ele fala, ele começa dizendo assim, santos sereis, sede santos. Então, essa é uma palavra que, na verdade, a questão de santidade, a questão de ser santo, é uma questão totalmente longe de nós. É uma questão que fala assim, ser santo, assim, nem pensar. Nós olhamos para a nossa vida, quando fala a questão, e a palavra de Deus fala assim, santos sereis, vocês são santos. É isso que a palavra de Deus está falando. Isso é um mandamento, isso não é uma escolha. A palavra de Deus aqui no Antigo Testamento fala uma coisa assim que é fundamental para a nossa vida com Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Os santistas gostam desse versículo, né? Fala assim, viu? Eu sou bíblico, está na Bíblia de ser santista, né? Tem algum santista aqui? Tem ali, viu? Então, eles vibram com esse versículo, né? A palavra de Deus fala sobre a questão de ser santo como um mandamento. O mandamento não é escolher, não, eu vou, essa dá ainda para, essa acho bonita, acho legal, eu vou pegar essa aqui. Não, o mandamento é uma ordem, o mandamento não é para você escolher se você quer ou não. Tá? Então, ele fala, santos sereis, esse aqui é uma ordem, é um mandamento de Deus. Então, o livro de Levítico, tá? É o livro da santidade também, que fala sobre ser santo, sobre santidade. Tá? Eu vou explicar sobre isso. E essa palavra, ser santo ou santidade, aparece nesse livro de Levítico 73 vezes. Por que eu falo isso? Porque quando uma palavra é repetida muitas vezes no texto, tá? E no livro, é porque ressalta exatamente sobre aquele termo. Então, o livro de Levítico fala sobre santidade. Sobre santidade. Tá? Então, o que acontece naquela época? O que acontecia naquela época? Vejam se é diferente da nossa época. Então, as práticas morais e religiosas daquela época, o que se fazia naquela época? Feitiçaria, adoração a outros deuses, aos outros ídolos, tá? E o sacrifício de crianças. Era comum para agradar os deuses a feitiçaria daquela época. Isso era o costume que se fazia e era costume comum daquela época, sacrificar crianças para os deuses. Tá? Isso está em Levítico capítulo 20, nós vemos isso no capítulo 18 e também no capítulo 17. Por isso que, vocês lendo, vocês vão entender. Eles faziam os sacrifícios de crianças aos deuses. Então nós temos, então, quando falava em santidade, quando falava nessa palavra, eles tinham conotação sexual e orgias. Então, no Novo Testamento, nós vemos os sacrifícios, lá quando Paulo foi pregar entre os gentios, entre os não-judeus, ele foi na Grécia principalmente, em Atenas, né? Então lá tem a deusa Diana, a Diana dos Efésios. Hoje nós estamos também sobre os Efésios, né? Então, a deusa Diana dos Efésios, né, fazia um sacrifício cultural lá dentro, em que havia sacerdotisas que se prostituíam sexualmente ali. Isso era tinha uma conotação de fazer um culto a esse Deus, agradar a Diana dos Efésios. Tá? Então, lá no Antigo Testamento também havia esse tipo de cultos, que faziam então, que haviam ali, entregavam o seu corpo para agradar aos deuses. Então nós temos uma coisa que é muito forte, né? E que ainda nos tempos de hoje, né, se tem uma conotação muito forte, essa conotação. Agora, falar em santidade hoje é uma coisa que falei assim, santidade é coisa do passado. É coisa do passado. Tá? Eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá, né? Não sou nenhum Gandhi,
Não sou nenhuma pessoa que se isolou, não sou nenhuma pessoa assim. Eu, um santo, mas a palavra de Deus fala que que a vontade de Deus é que você seja santo. Já viu isso? A palavra de Deus? Agora eu vou falar uma coisa a mais. No Novo Testamento, eu estou fazendo uma comparação, porque o Velho e o Novo Testamento, o Novo Testamento se aproxima mais de nós. Por quê? Porque a palavra cristão, como as pessoas gostam de usar, na Bíblia, é usado no Novo Testamento somente 6 vezes. E a palavra santo é usado 33 vezes no Novo Testamento. E Paulo, quando mandava saudações para a igreja, aos santos da igreja tal, aos santos daquele local, é assim que ele faz a saudação, aos santos. Porque a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós falamos sobre santidade, vem desse princípio. Não é uma escolha, não é uma opção que você faz, mas é um mandamento de Deus, de ser santo. Vamos ver então, por quê? Eu sou santo. A santidade é um princípio que regula, que dirige a sua vida, sabia disso? A santidade em Deus, de você ser um santo, ele regula, ele dirige, ele dá condução à sua vida, uma condução certeira, é a santidade. Outro, todos os membros devem fazer a sua parte. Todos os membros devem fazer a sua parte. Daquela comunidade, então, nós vemos que esse princípio, todos os membros devem fazer isso. A igreja também é assim. A igreja também deve viver em santidade. E todos os membros da igreja devem fazer a sua parte para viver nessa santidade. Todos os membros fazem parte. Ninguém isolado. Não, santo é... Então vamos, tá bom. Então os líderes, os pastores, a gente pode chamar de santo, mas eu ainda não chegou até mim, Então a palavra de Deus fala que todos os membros então fazem parte dessa santidade. Ninguém deve se isolar. Ninguém fala, não, essa é coisa só pro pessoal que está lá na alta escala lá, que as pessoas não. A palavra de Deus está chegando até você. Não está falando só para Moisés aqui, não está falando agora, está chegando até nós, tá? Então ninguém está isento dessa responsabilidade, ninguém. Aí é com você. Ninguém está isento dessa responsabilidade. Então, diz que viver, essa implicação de viver com Deus que é santo, essa santidade se manifesta em todas as áreas da sua vida, pessoal e coletiva, sabia disso? Por isso que eu falo assim, o culto não é aquilo que você faz no domingo, aqui que você vem, não, o culto da vida continua lá fora. Você continua vivendo lá fora com Deus. Então, essa expressão dessa santidade você carrega com você, quando você está lá fora. Essa expressão da vida com Deus, dessa santidade com Deus, você vive lá fora. Essa é a vontade dele. Então, nós temos hoje nós temos a fazer aquela separação entre o profano e o sagrado. Entre o secular, o que é secular, o que é da igreja. Você faz essa separação. A Bíblia não faz isso. A palavra de Deus não faz isso. Se você é santo na igreja, você é santo em todo lugar. Interessante. Então, qual que é o fundamento da santidade, A base para a sua santificação em Deus é estar na presença de um Deus santo. Se você quer viver em comunhão com Deus, se você quer viver com Ele, se você quer andar com Ele, então você está diante de um Deus santo. E essa santidade reflete em você. O próprio fato de você estar andando com Ele, estar vivendo com Deus, essa santidade reflete em você, porque Deus é santo.
Tá? Então é isso que acontece. Eu sou o Senhor. Eu sou o primeiro. Por quê? Por que eu devo viver em santidade? Porque, primeiro, eu sou o Senhor. Tá? Então o nome de Deus no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou, e se eu for lá para o povo, lá, o Senhor está me falando para me libertar o povo que está escravo no Egito, e se eu for lá, com que Deus eu vou me apresentar? Como é que eu vou falar para eles que eu encontrei com o Senhor? Diga que o eu sou te enviou. O nome de Deus, o nome principal de Deus é eu sou. Eu sou, a tradução significa Yahvé, Javé, assim como a palavra diz aqui. Jeová também é a tradução para eu sou. Não é eu era, eu fui. Não, eu sou, sempre presente. Em todo lugar, em toda a época, em todo período, é o eu sou. É o eu sou. Ele era o eu sou lá quando ele deu essas instruções. E ele é o eu sou hoje. Ele não muda. É o eu sou. Tá? Eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. É como se Deus estivesse dizendo para aquele povo lá: eu tirei vocês do Egito. Eu libertei vocês do Egito, vocês me pertencem. Eu resgatei vocês da escravidão do pecado. Eu tirei vocês das garras do inimigo, da perdição. Eu trouxe vocês para a luz. Eu trouxe vocês para a vida. Eu sou Eu sou o seu Deus. Eu te salvei. Eu te libertei. E em terceiro lugar diz: eu sou santo. Eu sou santo. É o caráter de Deus. É os atributos morais. Eu sou santo. Sabia que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Sabia que essa imagem e semelhança nos seus atributos morais que Deus tem, no seu caráter, quando você está longe de Deus, você perdeu, você não se parece com Deus, mas quando você se volta para Ele, essa imagem começa a ser restaurada na sua vida. Você começa a ficar parecido com Deus. E essa santidade começa a aparecer. Porque Deus é santo. Então, aquele que anda com Deus, aquele que conhece a Deus também começa a se tornar santo. Parecido com Deus. Significa que o que é eu santo? O que significa? Deus é separado do mal, ele é puro. Deus é separado do mal, ele é puro. Por isso que só tinha uma pessoa que podia vencer o pecado, que podia morrer por nós naquela cruz. Alguém que não tinha pecado, que é puro, que é Jesus Cristo. É o único que poderia vencer a morte e ressuscitar e nos dar vida. Jesus Cristo, seu próprio Filho, o Filho de Deus. Alguém que era santo. Então, a conclusão é lógica. Vocês também devem ser santos. Eu devo ser santo. Essa é a conclusão. A palavra de Deus fala isso. Então, a partir de hoje, tá? Não fiquem bravos, né? Não fique constrangido a alguém chamar você de santo. Então, o que é santidade? O que é santidade? O conceito bíblico de santidade tem a ideia de você ser separado e consagrado a Deus. Por exemplo, quando Deus falou para erguer um tabernáculo no deserto, onde eles estariam realmente sentindo e vendo a presença de Deus, cada dia, Deus me falou assim: construa um tabernáculo. Construa um tabernáculo. Só que no tabernáculo havia o sacrifício de animais. O sacrifício. Então tinha a bacia, onde eles usavam para se lavar. Havia aquela faca que eles usavam para imolar o animal, para cortar o animal, para separar as partes, onde fazia os sacrifícios. Aquela bacia, aquela faca, aquela mesa que era usada, eram todas considerados
santos. Por quê? Eles foram santificados. Aqueles objetos foram todos santificados. Eram objetos comuns que foram santificados para Deus, para uso exclusivo de Deus. Então, quando na igreja você santifica uma bateria, você santifica um instrumento, você está santificando a tua casa, você está santificando o teu automóvel. Eu já vi isso. Você sabe o que você está fazendo? Você está falando, Senhor, é teu. É para uso exclusivo de Deus. Deus vai usar, vai fazer uso daquele como Ele quer que você use aquele instrumento. Então, você vai santificar um instrumento e daqui a pouco vem um amigo teu, vai pedir para vai ter uma balada aqui e a nossa bateria quebrou. Será que dá para emprestar a sua bateria aqui, a bateria da igreja? Ela foi santificada, foi usada para uso exclusivo de Deus. Como aquelas facas, aquelas bacias, aquelas mesas que eram usadas no tabernáculo, eram bacias comuns, eram mesas comuns, eram facas comuns, mas foi santificado para uso exclusivo de Deus. Não deveria ser usado de outra forma para o pecado, para outras coisas. Afastem de adoração a ídolos. Interessante. Vocês pensaram nisso? A gente faz as coisas, né? Mas não pensa no significado realmente que ela significa. Como Deus faz isso? Como Deus leva a sério a santidade? Tudo que você faz. E começa com você. Santos sereis. Santos sereis. Nós somos pessoas comuns. Nós éramos estávamos vivendo longe de Deus. Vivendo a vida longe de Deus. E Deus fala para você, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você entrega a vida a Ele, Ele te faz um santo. Ele vai separar a sua vida para uso exclusivo dele. É isso que significa ser santo. Agora dá para chegar na santidade? Dá para entender o que é santidade? Então, a conotação do mundo ainda, né? Então canonizaram aí dois papas, né? Canonizaram 2 papas. Mas isso não é santidade. Não é isso que a palavra de Deus fala que é santidade. Santo é todo aquele que foi separado para uso exclusivo de Deus. Deus quer usar a sua vida, sabia disso? Talvez uma faca, uma mesa. Falar em objetos. Hoje nós estamos falando que a igreja que Deus separou é o corpo de Cristo. O corpo tem muitas partes. Talvez você seja a mão. Talvez você seja o pé. Talvez você seja um órgão que é vital no corpo. E Paulo fala, pensou se todo mundo quisesse ser a mesma coisa no corpo? Todo mundo só quisesse só cantar? Ninguém queria fazer mais nada, só cantar. Como é que seria o corpo? Todo mundo queria ser só boca. Que transtorno seria? Não. Então Deus colocou pernas, colocou braços, colocou mãos, colocou ouvidos, colocou boca dentro do corpo, porque é importante para o corpo. Todas essas partes. Todas essas partes são importantes. Tá? E Deus quer usar a sua vida em santidade. Deus quer usar a sua vida. Tá? Então, nós temos aqui, né? Como é que a gente expressa a santidade aqui em Levítico? Pela obediência aos mandamentos de Deus. Pela obediência. Então ele fala alguns mandamentos aqui. Honrar os pais. Honrar os pais. Guardar o dia de descanso. Honrar os pais. Guardar o dia de descanso. A pastora aqui fala que é sábado, pastor. Nós estamos aqui no domingo, tá? O que se explica também é que a partir da ressurreição de Cristo, que foi a maior vitória, e Cristo, a vitória da ressurreição se deu no domingo de madrugada, no primeiro dia da semana. Então, a vida do cristão, a vida do santo, é aquele que expressa realmente essa vitória.
Então, no domingo, eles começaram também, no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, eles começaram a se reunir aos domingos, que é o dia da vitória, é o dia da ressurreição. Tem um dia de descanso? Tem. Tá? Mas para o esportista, por exemplo, dia do domingo é dia de jogo, dia de concentração. E ele se tornou um santo, ele se tornou um cristão. E agora? Ele não vai poder ir domingo no culto, como é que faz? Ele vai na quarta-feira no culto. É o dia de descanso dele. Sabia disso? Aqueles que se tornaram cristãos, aqueles que quarta-feira ele vai no culto. É o dia de descanso dele. Mas é importante. Mas sabe hoje o que está acontecendo dentro da igreja? É que os jovens não querem vir mais na igreja. Porque eles vão dormir muito tarde, de sábado para domingo. Eu estava lendo lá eles entram durante a semana, eles estão ligados na internet. E diz que toda a carga de mensagem que ele recebe do domingo de manhã no culto, ou na escola dominical, ele recebe na internet. E muito mais. E diz que quem é que está mandando esses conselhos, essas instruções para a vida do jovem? Não são os pastores. Não é alguém da igreja, são os sociólogos que estão mandando. A vida moral, são os sociólogos que estão incutindo. Então eles recebem uma carga muito forte durante a semana, então domingo eles não têm desejo nenhum de ir na igreja. Porque eles já receberam essa carga durante a semana. Vamos mudar o horário do culto. Muitas vezes na igreja fala assim, 9 horas é muito cedo, o pessoal não vem, o jovem não vem na igreja, não adianta marcar 9 horas. Vamos marcar as 10. 10 horas chega, não vem. Aí chegaram à conclusão, não adianta marcar horário. Porque se marca às 10, ele vai chegar às 10h30. Ele vai chegar, quando vem, vai chegar às 10h30. Então esse é um grande problema, né? Por que os jovens não vêm mais no culto? Então a palavra de Deus fala, honra seus pais, guardem o dia de descanso. Guardem, para adorar o Senhor. Venha na igreja, venha contar o que Deus está fazendo na sua vida, venha compartilhar, venha adorar a Deus, venha expressar o culto da vida em gratidão a Deus, junto com os irmãos. Vamos orar juntos, vamos conhecer mais a palavra de Deus, vamos nos instruir mutuamente, vamos crescer. Porque Deus quer que você seja alguém que expressa a sua santidade também na igreja, pelos dons que Deus deu a cada um de nós. Porque nós precisamos socorrer os aflitos, nós precisamos instruir pessoas de como nós podemos, ensinando a palavra, a pessoa vivendo a palavra, confrontar a palavra com as pessoas, com outros irmãos também, e ver o que está acontecendo, como ele pode ser instruído. Instruí-vos mutuamente. Orai uns pelos outros. Isso se faz comunitariamente. E não só você sozinho lá. Ele fala assim, Deus não salva ninguém para ser uma ilha, para viver sozinho. Quando a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando alguém aceita Jesus é colocar ela dentro da igreja. Você sabia disso? Dentro do corpo de Cristo. Porque ela precisa crescer. Porque ela precisa se alimentar. Porque ela precisa ser instruída. E que a igreja é um lugar de doentes. Você sabia disso? Sim, aqueles que são sãos, aqueles que acham que não precisam de Deus, não vêm à igreja. Mas aqueles que realmente sentem a necessidade de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, se sentem espiritualmente necessitados, eles vêm à igreja. A igreja não foi o homem que inventou, foi Deus. Foi Deus quem colocou para você. É onde você expressa a sua santidade. Culto aceitável a Ele, expressando a nossa santidade, um culto aceitável a Deus. Os filhos de Israel deviam oferecer seus sacrifícios a Deus de modo a serem aceitos. Se tem culto aceitável a Deus, tem culto que Deus não aceita.
Vocês lembram de Caim e Abel? Os dois eram adoradores. Os dois vieram trazer suas ofertas ao Senhor, a Deus. Só que Deus se agradou de um e de outro não se agradou. Deus trouxe, Abel trouxe daquilo que era melhor para Deus. Eu vou dar o melhor para Deus, eu vou oferecer o melhor que eu pude fazer para Deus, eu vou oferecer para Deus. Esse é meu culto a Ele. Caim fala, não vai dar tempo, eu estou muito ocupado. Eu vou levar qualquer coisa para Deus. Eu vou pegar isso aqui mesmo, eu vou levar para Deus. Deus falou assim, não é isso que eu estou ensinando para você. Caim, se você fizer o que é certo, certamente eu vou aceitar a tua oferta. Certamente eu vou aceitar a tua oferta. É assim. Nós também sempre temos que chegar a Deus trazendo um culto agradável a Ele. Traga o melhor para Deus da vida de santidade com Ele. Traga o melhor para Ele. Não traga qualquer coisa não. Lá no seu trabalho, seja o melhor. Faça o melhor. Na escola, faça o melhor que você pode. Dá o exemplo de santidade, dá essa vida de santidade com Deus, faça o melhor. Não faça de qualquer jeito não para Deus. Se você trabalha, se tem uma profissão, faça isso para Deus. Não para homens. Faça isso para Deus. Se você está fazendo uma faculdade, faça isso para Deus. Faça isso para Deus, faça o melhor. O melhor que Deus está te dando, o melhor que você pode. Traga isso para Deus. Traga essa oferta para Deus, o melhor. Esse é o culto aceitável a Ele. Será que existe cultos que não são aceitáveis a Deus? O que vocês acham? Expressando a santidade pela justiça e integridade nos relacionamentos também. Com os carentes e marginalizados. Com os carentes e marginalizados. Sabe o que o povo de Deus falou para fazer? Eles plantavam a terra. Só que aqui, assim, no estado de São Paulo ainda, todas aquelas as fazendas, as plantações, tudo cercado, né? Porque você sabe da invasão. Só que lá no Paraná não tem cerca. Já viram isso? Eles plantam até a beira do caminho. Eles também faziam assim lá em Israel foi. Então, fala assim, quando você fizer a sua colheita, não colha o que está à beira do caminho. Deixa de propósito, não colha, para que aqueles que estão de viagem e aqueles que são carentes, aqueles que são pobres, possam ir lá na beira do caminho e possam colher e se alimentar com aquilo que ficou. Não colham tudo, deixem de propósito esses para que os carentes possam se alimentar. É isso que Deus fala. Ele dá toda a instrução da vida. Se vocês lerem mais longe, até no livro de Levítico fala assim, tipo de carne que você pode comer. Mas hoje eu como carne, como carne de porco, mas antigamente não podia comer carne de porco. Por quê? Por causa da contaminação. Hoje tem um carinho lá da CIF, vermifugado, tudo, tratado, Mas naquela época não tinha nada disso. Por exemplo, peixes que você pode comer. Eu gosto de pescar, por isso que eu estou falando de peixe. Fala aqui no livro de Levítico, o peixe que você pode comer, o peixe que é impuro e o peixe que não é considerado bom para comer. Então os peixes de pele lisa, que não tem escamas, que ficam no fundo, esse você não deve comer. Fala aqui. E os peixes de escama, esse você pode comer. Por quê? Cadê os pescadores aqui? Não tem pescador. Eu descobri que em Campinas não tem pescador. Eu fiquei curioso sabendo disso. Por quê? Porque esses peixes de pele lisa, que nem o bagre, ele vive no lodo. E antigamente havia muita matança. Eles comiam carne podre, putrefada ali. O lixo que ficava no fundo, é isso que eles comiam. E os peixes de escama comem na superfície. Os peixes de escama comem na superfície. Então, a instrução da palavra assim, não comam carne de peixe. Comam peixe que tem escama. Até isso. Até essas instruções
preocupações. A palavra de Deus tem. Tá, não se preocupe com a minha e com a sua vida, para que nós possamos expressar a santidade de Deus. E ele termina dizendo: obedeçam as minhas leis. Obedeçam as minhas leis. A palavra de Deus fala as coisas em geral: honestidade no agir e no imparcialidade no julgar. Não colocar em risco a vida do seu próximo. Repreender o irmão faltoso com honestidade e respeito. O irmão faltoso, que você vê que o irmão está em pecado, está em dificuldade e tal, repreendam ele. Não fiquem calados, mas repreendam com amor, com respeito. Considerem seu próximo como aquele que merece e tem que realmente também, como você, está andando no caminho da santidade. Se tiver alguém que está fora, que está em pecado, então você deve falar com ele. É isso que a palavra de Deus fala. Você tem que repreender com amor aquela pessoa, para que ela volte realmente a andar e obedecer aos mandamentos do Senhor. Ah, não vou falar, senão vou perder um amigo, senão vou perder aquela pessoa. Mas se ela continuar desse jeito, pode ir para o caminho da perdição. Aí nós vamos perder um irmão. Tá? Então, toda essa tem a ver com a santidade. E em resumo, falando de relacionamento com o seu... amar o próximo como você ama a si mesmo. Ame o teu próximo como ama a si mesmo. Esse é o resumo. Ame o teu próximo como a si mesmo. A nossa lealdade com Deus, o maior teste, a maneira como nos relacionamos com aqueles que Deus colocou na nossa vida, com os irmãos, com as famílias, com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. O maior teste de lealdade em nosso caminho, sabe quem é? É o nosso próximo. Como você vê o teu próximo? Como você trata dele? Esse é o maior teste que Deus deixa para nós. O próximo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer. Sobre santidade tem muito mais que falar, mas vai ficar muito longo, né? E nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Tá? E nessa ceia, agora nós estamos nos preparando para o banquete. Deus, então, em toda a caminhada nossa, nós viu os discípulos cansados, viu os discípulos andaram com Jesus o dia todo, né? Assim também nós, então, quando Deus falou para a gente, é um banquete que Ele prepara para nós, né? O pão e o vinho é um banquete dos céus, é um banquete de Deus para nós, para nos alimentarmos espiritualmente dele, para nos refazermos da nossa jornada, né? E para que nossa vida seja renovada nele, né? Então, é isso que Deus faz, Ele nos dá o alimento espiritual, o banquete espiritual que é a Santa Ceia. Na Santa Ceia, tá? A vontade, eu sempre falo que a vontade de Deus é que todos participem, essa é a vontade. Mas se você ainda não tem a certeza de que você entregou sua vida a Jesus, que você é filho de Deus, que você fez essa entrega de vida, que você um dia realmente confessou seus pecados, se arrependeu deles e se voltou para Deus, tem andado com Ele, tem andado com Deus, tem obedecido os seus mandamentos. Não que você não tenha errado, não, que não é nada disso, né? Mas se você tem se esforçado mesmo, né? Então peça perdão pelas coisas, os erros que você cometeu agora, e venha e participe da ceia. Mas se você ainda não tem certeza da sua salvação, espere um pouco, mas se apresse para também poder participar da ceia do Senhor. Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba nova vida em Cristo.
nova vida em Deus. E você também está entrando no caminho da santidade, na vida de santidade. E venha e participe da ceia do Senhor. Mas se você não tem essa certeza ainda, espere um pouco. Deus está aguardando por você. A tua parte no banquete está separada. Amém? Tá? Então vamos orar. Quero que você ore agora, pedindo perdão também pelos seus pecados. Antes de você trazer uma oferta, se você tem alguma coisa contra alguém, vá, confesse a Deus, mas vá e trate. Tá? E aí sim, traga a tua oferta ao Senhor. Tá? Então venha e vamos oferecer a nossa vida aqui no altar de Deus novamente, né? Mas antes de você tomar a ceia, purifique, examine o teu coração, examine a sua vida, né? Se há pecados, peça perdão, arrependa-se, né? Volte para Deus novamente e venha e participe da ceia. Amém? Então vamos orar. Gostaria que cada um orasse agora e se preparasse para a Santa Ceia. Amém? Amém. Vamos. Gostaria que, só uma explicação. Quando Jesus instituiu a ceia, ele, toda vez que era convidado para um banquete, alguém tinha um convite para um jantar, então naquela casa havia aquele costume dos, antes de entrar dentro da casa, eles lavavam as mãos e os pés das pessoas que entravam. Aí estavam purificados para tomar a refeição. Assim também Deus colocou essa figura para a nossa vida também. Antes de nós virmos tomar a ceia, nós devemos nos purificar, nos lavar, para purificados entrarmos na presença do Senhor também. Por quê? Porque era assim, quando você era convidado para um casamento, para um banquete, você vinha com banho tomado de casa. Só que lá, naquelas ruas, a rua era de terra, eles andavam de sandália. Então, da sua caminhada, da sua casa até o local do banquete, da festa, você sujava os pés e as mãos. Então, já um empregado da casa, na entrada da casa, lavava os pés e as suas mãos. Aí você entrava no banquete, estava preparado para o banquete. Assim também a nossa vida com Deus. Nós trazemos na nossa vida lá fora muitas impurezas. Então, o Senhor Jesus falou assim: perdoa o nosso pecado, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Todo dia você deveria fazer isso. Tira a impureza para entrar, sempre continuar na presença de Deus. Tira as suas impurezas. É assim também na ceia. Não venha de qualquer jeito. Simplesmente, se você tem alguma coisa que está te deixando impuro, sujou, vem, confessa, limpe e entre na presença do Senhor, que Deus quer te renovar novamente. Amém? Então venha,
Agora eu vou convidar aqueles que vão tomar a ceia, venham aqui à frente. Convido vocês que vão tomar a ceia, venham aqui à frente para tomarmos juntos a ceia do Senhor. Nós vamos receber os elementos da ceia, vocês devem aguardar, nós vamos fazer a oração de consagração desses elementos e depois vamos tomar todos juntos. Vamos orar, agradecendo. Senhor, nós agradecemos pelo pão e por esse suco de uva também, que representam o teu corpo e sangue, que foi sacrificado naquela cruz por nós. Nós lembramos isso na Páscoa, Pai, e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor deixou essa lembrança, esse banquete para nós também. E toda vez que o fizermos, ó Pai, nós fazemos em memória de Ti, porque o Senhor deu a sua vida por nós e hoje nós somos Teus filhos, ó Pai. Agradecemos por esse sacrifício, pelo sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Pai, abençoa esses elementos, consagra, Pai, esses elementos também, ó Pai, para que eles nos renovem a nossa vida também espiritual, nos traga o alimento espiritual que precisamos também, Pai, para continuar nessa vida de santidade também, Senhor. Abençoa, Senhor, esses elementos agora que recebemos, ó Pai, para que elas venham do Senhor, alimentando as nossas almas também. Nós agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comam o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Tomem, bebam o cálice. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Aqueles que entregaram o cálice pode se assentar. Nós vamos ter a oração final e vamos encerrar o culto.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, agora e também para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado o culto de domingo, o culto da vida continua. Amém? Ah, sim, o Mauro quer explicar? Só você senta um momentinho, só que só deixa eu explicar sobre o envelope. Nossa igreja no Japão, o pastor Carlos Seide, que esteve aqui conosco, né? Eles estão numa campanha agora para adquirir um imóvel em Takefo, e o nosso concílio aqui do Brasil, está envolvido nisso, e nós estamos levantando uma campanha para financiar a compra desse imóvel, né? Isso passou pela Assembleia do último concílio, no dia 12 de abril, que me esteve lá presente, e todas as igrejas estarão apoiando de acordo com as possibilidades. Mas isso não se estende somente à igreja como instituição, isso também está aberto a todos os membros para colaborarem, ofertarem, e para especificamente essa oferta a compra desse imóvel em Takefo, nós estamos colocando esse envelope vermelho. Então, se você colocar a sua oferta ali, nós vamos saber que é uma oferta designada para esse imóvel em Takefo. Para vocês terem uma ideia, o imóvel é um prédio de 4 andares, tem de área construída mais ou menos 933 metros quadrados, está numa localização boa lá em Takefo, e estão pedindo algo em torno de 25 milhões de ienes, dá 580 mil dólares. Reais, desculpe, 580 mil reais. Se falando de Japão, é um preço muito bom. Então a oportunidade de compra é muito boa, não é muito caro, pelo contrário, muito barato. E nisso tudo, até a Kimia foi um tempo atrás lá com o Shoso, né? Eles foram passear por lá, aí eles viram o prédio, pela experiência deles, assim, é uma oportunidade de Deus mesmo isso. Então a gente vai fazer isso até o fim do mês, essa campanha, e no fim do mês nós vamos juntar todas as ofertas e também com a parte que vai de missões, né, da nossa igreja, e vamos enviar para Takefo. Ok? É só isso. Dia 17, né? Não vai ter, então está suspensa a reunião no dia 17. E aí nós temos almoço. Então todos estão convidados para o almoço. Podemos almoçar.